vamos falar sobre Caleb. E o texto que nós gostaríamos de meditar se encontra lá no livro de Josué, capítulo de número 6, Josué capítulo 14, verso 6 ao verso de número 15. Josué 14, 6 ao 15. Assim nos diz o nosso texto. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti? Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor de Israel. Antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arbá. Este Arbá foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então esse texto, ele fala um pouquinho a respeito de quem era Caleb. Primeiro, Caleb, ele não era israelita. Ele pertencia a um outro povo que acabou incorporando ao povo que saiu ali do Egito. Acabou naquela travessia do deserto ali, acabou seguindo junto. Era o mesmo povo que pertencia a Jetro, sogro de Moisés, que também não era israelita. E ele adentrou a uma tribo de Judá, por casamento. Casou com uma israelita. Dessa forma, passou então a fazer parte do povo de Israel. E ele teve assim um grande papel na história de Israel e da conquista da terra prometida. Nós vamos nos lembrarmos que Moisés enviou 12 espiões para estar ali, olhando a terra, como era a terra, e a partir dos seus relatos, eles pudessem preparar uma estratégia de conquista. Então, eles deveriam trazer o relato, dos pontos fortes, dos pontos fracos, do que era necessário fazer, qual força empregar, qual a tática que seria usada. Mas
Com a volta desses espiões, o relato foi um pouco frustrante, porque eles disseram, 10 dos espias, né? Lembrando que Caleb e Josué estavam entre eles. 10 dos espias deram aí um relato aterrorizante a respeito. Olha, moradores lá são gigantes. Praticamente é impossível conquistar aquele povo, aquela terra. Se nós tentarmos, nós vamos sucumbir diante dessa missão. E até uma comparação que eles fazem. Nós nos vemos como gafanhotos diante daqueles homens. Portanto, jogou ali um balde de água fria na expectativa do povo, que era de conquista da terra. Mas 2 relatos não seguiram a mesma linha de raciocínio. Caleb disse, não, realmente ali o povo, ele é bem armado, é um povo guerreiro, é um povo que nós vamos enfrentar resistência, não vai ser fácil a conquista, mas não é impossível. Então, a voz ali de Caleb, Josué, ele não foi muito igual aos relatos dos 10. Isso causou até indignação no meio do povo. Causou irritação, murmuração, e levou o povo a peregrinar por um bom mais tempo, né? Por causa aí desses relatos. E Caleb, então, foi esse homem, que era um quenezeu, mas tinha algo diferente nesse homem. A nossa revista aqui, ele diz que havia nele um espírito diferente. Ele era um homem, um crente exponencial. Ele era ilustre e a sua vida, o seu ministério, ele vai servir de modelo para nós. E o autor dessa lição, ele quer realmente mostrar 4 marcas da fé, dessa relevância que teve Caleb. E que de forma ele vem ser modelo para nós. Hoje nós vivemos também tempos difíceis. Vivemos tempos onde existem grandes desafios para a vida do povo de Deus. O povo de Deus também passa, talvez, numa outra escala, esses desafios de conquista. Como igreja, nós somos chamados para evangelizarmos. Essa é a única missão da igreja. Jesus disse na grande missão: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E não é fácil. E muitos têm se levantado e têm dito: essa tarefa não é fácil. Essa tarefa, ela é impossível. Mas nós vemos que na prática não é assim. Hoje nós temos locais onde a igreja ela é perseguida. Onde não é fácil professar a fé cristã. Nós temos lugares ainda no mundo onde existe condenação, até pena de morte, para aqueles que pregam o evangelho. Mas é tão interessante que nesses lugares a igreja tem sido fortalecida.
A igreja não tem esmorecido. E um dos sinais mais interessantes que nós temos nos nossos dias de hoje é da igreja na China. A China, ele é talvez um único país, vamos dizer, de duas caras, né? Ela é comunista no seu sistema político, de manipulação do povo, mas ela é capitalista. Ela vive do capital, de exportação. Hoje qualquer produto que nós temos tem a marca chinesa. Aí vai lá no supermercado comprar alho. Nós estamos aqui perto de Iacanga, que é um grande produtor de alho. Mas o alho que é vendido no supermercado geralmente vem da China. Você compra lá um computador. Com certeza vai ter um componente que foi fabricado na China. Ou qualquer outro eletrodoméstico que você compre. Você vai comprar um carro, tem componentes que é feito na China. Hoje ele é o maior país capitalista do mundo. E o governo tenta, de todas as formas, controlar a igreja. Aí ele cria uma igreja oficial, onde ele nomeia a liderança dessa igreja, para que ele exerça ali um controle sobre aquelas pessoas. Mas que tem hoje trazido algo que é extraordinário, que a igreja clandestina, aquela que se reúne escondida, tem crescido de forma extraordinária na China. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as perseguições. Assim também tem acontecido nos países árabes fundamentalistas, né? Irã, Arábia Saudita e outros que proíbem e até mesmo condenam à morte aqueles que se convertem ao cristianismo. Se você não for árabe, você morar naquele país, você pode prestar culto a Deus, desde que seja dentro da sua casa, mas você não pode convidar nenhum vizinho, seja muçulmano, para participar do culto. Se aquele vizinho for, aquele seu amigo for, ele pode ser condenado à morte por apostasia, isto é, desvio da fé islâmica. Consequentemente, ser executado por esse crime. E hoje é o crime mais hediondo do Código Penal Islâmico, que é o abandono da fé humana. Mas mesmo assim a igreja tem crescido nesses lugares. A igreja tem sido perseguida em várias partes do mundo. Mas isso não significa que a igreja está se acabando. E muitos têm desencorajado a igreja a fazer a obra missionária. E aqui nós temos um exemplo de Caleb, que viu as dificuldades, viu que não era fácil conquistar aquela terra, mas que não era impossível. Porque era uma promessa de Deus para o povo, a posse daquela terra. E ele, não sendo israelita, ele cria nas promessas de Deus. E ele abraçou tão firme aquela fé, que ele foi um dos escolhidos para fazer parte desse grupo de espiões que foram para preparar o caminho da conquista, o caminho da invasão, para tomar posse daquela terra. E alguma coisa interessante que nós vemos essas marcas na vida dele. Primeiro, ele tinha fé para tomar posse daquilo que Deus estava lhe dando. Caleb foi um dos 12 espias
enviados por Moisés para avaliar a terra prometida de Canaã. 10 dos espias deram um relatório pessimista e incrédulo, mas Caleb era um homem que cria nas promessas de Deus. E a sua palavra foi completamente diferente. Trata-se de uma manifestação poderosa de fé e dependência de Deus. O relatório dos 10 espias foi aceito pelo povo que murmurou contra Moisés e Arão. Caleb e Josué, porém, agiram de forma diferente. Confrontaram o povo. Então ele era um homem que tinha fé para tomar posse daquilo que Deus estava lhe dando. 4 lições importantes que a gente tira desse evento. Deus quer nos dar o melhor. Deus sempre tem o melhor para nos dar. Deus, ele nunca vem com migalhas. Muitas vezes nós não cremos nessas promessas de Deus. E nós não tomamos posse daquilo que Deus quer nos conceder, quer nos dar. A terra ali prometida, a terra de Canaã, ela era muitíssimo boa. E segundo o texto, usando aqui essa figura, era a terra que mana leite e mel. Deus não dá o que não presta para os seus filhos. Deus deu uma porção boa da terra. Vamos lembrar ali que eles viviam numa região desértica. E Deus escolheu a melhor parte da terra para dar aos israelitas. Segundo, é Deus quem nos dá a vitória. Aqueles homens, os 10 espias que trouxeram os relatos negativos, eles achavam que, eles olharam a capacidade militar do povo de Israel, compararam com as forças de defesa que existiam na terra de Canaã, pensaram que a resistência seria feroz, eles seriam exterminados se eles tentassem furar aquele bloqueio. Mas eles se esqueceram de que quem os havia tirado do Egito e prometido a posse da terra era Deus. Era Deus que estava à frente. E a vitória não era pelo preparo militar, estratégico. Não porque eles não tinham tanto preparo assim. Mas era Deus que iria garantir a vitória. Se Ele quiser, ou se Ele se agradar de nós, Ele nos dará a terra, a vitória, o avanço e o sucesso. Sempre eles procedem de Deus. E muitas vezes nós esquecemos disso. E a gente precisa entender que nós estamos perdendo, talvez nos nossos dias, uma das doutrinas mais importantes da igreja reformada. E a soberania de Deus. Às vezes nós temos um discurso, e nós falamos, afirmamos a soberania de Deus. Mas na prática, a gente não crê muito nessa soberania. A gente sempre olha pelo lado humano. O importante é que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E tudo acontece segundo a sua santa e eterna vontade. Ele está no comando. O homem, ele é tão passageiro. Mas Deus, ele está sempre no comando. E aquilo que ele decretou, aquilo que ele determinou, vai acontecer. Independente do homem crer ou não crer, as coisas vão acontecer. E ele cria que a força não era do povo, mas vinha de Deus. E vindo de Deus, a vitória era certa. A vitória iria acontecer no momento certo.
É porque Deus estava à frente do seu povo. Terceiro, Deus dá para quem é obediente. Caleb diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. A desobediência a Deus gera derrota, fracasso e perdição eterna. A obediência a Deus destrói o temor e o medo dos homens e das dificuldades. O grande desafio hoje é sermos obedientes à voz de Deus, obedientes à vontade de Deus. Temos tantas vozes, temos tantos profetas, temos tanta gente falando de Deus, cada absurdo que se fala. E as pessoas têm esquecido do básico, é ser obediente à voz de Deus. Como discernir a voz de Deus no meio de tanto barulho que existe nos nossos dias? Com tantos discursos que a igreja ela é convocada a ser obediente à voz de Deus. Obedecer o mandado de Deus. E onde eu encontro isso? É na palavra de Deus. Por isso que nós devemos ter critério para estarmos analisando, julgando, ponderando aquilo que nós temos ouvido hoje, para discernir se aquilo é voz de Deus ou se aquilo é voz do homem. E se for voz do homem, o que nós devemos fazer? Rejeitar. Porque nós devemos ser tão somente obedientes à voz de Deus. É Ele que tem o melhor para as nossas vidas. É Ele que tem um plano. É Ele que tem um propósito para as nossas vidas. Quarto, Deus está conosco. Para ele, Caleb, era uma verdade. Deus ele vai estar conosco. Deus vai estar presente quando nós tomarmos posse daquela terra. Deus vai estar junto. Isso aqui nos remete, né? Quando Israel estava se estabelecendo, estava ali construindo a sua nação, depois de anos, milhares de anos fora da sua terra. Eles retornam em 1948 e já reconstruindo aquela nação. Pessoas que estavam ali eram, a grande maioria, migrantes, que haviam escapado dos horrores do Holocausto, do nazismo na Europa. Outros que haviam escapado do regime comunista da União Soviética. Outros que vieram de todas as partes do mundo. Geralmente pessoas que estavam reconstruindo suas vidas. Estavam se preparando ainda como nação, e reconstruindo, e refazendo. E eles foram, no dia que se comemorava o Yom Kippur, as nações árabes em redor, lideradas pelo Egito, atacaram Israel. Era uma luta de Davi contra Golias. Os árabes achavam que eles massacrariam Israel e em uma semana Israel seria destruído.
Mas o que aconteceu? A mão de Deus estava com o povo de Deus. Israel não só venceu, como conquistou. Conquistou parte do Egito, conquistou partes da Síria, né, as colinas de Golã. Se repetiu exatamente o que aconteceu quando o povo tomou posse da terra. E ele se fortaleceu, não pela força militar, mas porque Deus estava com o povo. Deus tinha uma promessa para aquele povo. E nada poderia frustrar as promessas de Deus. Lembrando, os países árabes tinham muito dinheiro, por causa do petróleo. E mesmo assim, sendo superiores, foram derrotados, foram conquistados ali por Israel. Quando Deus vai conosco numa batalha, o inimigo já está desamparado, derrotado. Você crê nisso? Olha para as suas lutas, olha para as suas batalhas. Não precisa nem dizer, está chovendo molhado, né? Todos nós temos nossas lutas e nossas batalhas. Hoje existe aí a ideologia na igreja e na sociedade de modo geral, de que a gente tem que estar sempre bem. As pessoas têm que estar sempre motivadas. A sociedade, ela não tolera gente que está desmotivada. Isso às vezes entra dentro da igreja. Tem muita gente dizendo que o crente tem que ser alegre em todo o tempo. Que não vai ter problema nenhum. Que não vai passar por dificuldade. Que a vida vai ser um mar de rosas. Bom, se a vida fosse assim, né? Uma linha reta, né? Não tem problema, não tem dificuldade, não tem nada. Mas não é assim. A nossa vida, ela oscila, né? É assim que é a nossa vida. As nossas emoções, elas oscilam. Posso estar bem, amanhã eu posso não estar. Depois eu retomo. E o próprio Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão ter dificuldades. Mas o problema é como você vai lidar com essas dificuldades. E hoje tem pessoas aí que estão sofrendo porque está sendo taxada de derrotada. Porque tem a coragem de expor os seus sentimentos. Porque a sociedade não aceita esse tipo de pessoa. E às vezes a igreja também está rejeitando esse tipo de pessoa. Ah, não é um modelo de crente. O modelo de crente é aquele que está sempre bem, sempre motivado. Não. Esse não é o modelo de ser humano. Deus nos criou com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, e nós crescemos espiritualmente com elas, pela ação de Deus. E nós só vamos aprender quem é o nosso Deus quando nós formos transparentes diante do nosso Deus. Não escondemos as nossas emoções, não escondemos os nossos sentimentos, mas deixar Deus agir e curar esse sentimento. E a forma disso é expor que nós necessitamos de Deus, que nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Somente Ele pode mudar a nossa história. Somente Ele pode mudar a nossa vida. Somente Ele pode transformar, reconstruir, restaurar as nossas vidas. A vida cristã avança quando vivemos diariamente sobre as promessas de Deus. É dia a dia. Ah, não acordei bem hoje. Lembre-se das promessas. Ah, isso que eu fiz não deu certo. Lembre-se das promessas de Deus. Ah, eu fui no médico, eu estou enfermo. Lembre-se das promessas de Deus. Ah, minha conta estourou lá no banco. Lembre-se das promessas de Deus.
Nós precisamos estar constantemente nos lembrando dessas promessas, porque Ele tem tesouros escondidos em sua palavra, os quais devem ser apropriados, tomados posse pela fé. Paulo diz que Deus preparou de antemão boas obras para que andemos nelas. E aí vem a pergunta: nós temos andado nessas boas obras? O que Deus tem colocado diante de você? O que Deus tem colocado diante de mim hoje? Quais são os meus desafios? Quais são os meus medos? Quais são as minhas fobias? O que tem me tirado a paz? Os desafios estão aí. E eles são individuais e eles são coletivos. Todos nós temos esses desafios. O segundo traço, marca desse homem Caleb, é que ele teve paciência para esperar o tempo de Deus. Em Josué 14, 6, 9, temos um resumo da vida de Caleb, feita por ele próprio. Caleb tinha 40 anos de idade em Cades Barneia. Ali aconteceu o episódio dos 12 espias, quando a promessa foi feita a Josué e Caleb, e que somente os dois entrariam na terra prometida. Os israelitas peregrinaram 38 anos pelo deserto. Josué assumiu a liderança do povo e em 7 anos conquistou a terra prometida. Caleb está agora com a idade de 85 anos. Ele teve paciência para esperar o tempo de Deus. Quando eles foram, quando estavam ali em Cades Barneia, ele tinha 40 anos. E quando tomou posse da terra, ele tinha 85 anos. Quanto tempo ele esperou a promessa de Deus? Quanto tempo? Quanto? A gente não tem paciência nem de 45 minutos. Mas ele esperou 45 anos para que se cumprisse a vontade. Promessa de Deus. Ele teve paciência. E nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para ontem. Nós não queremos esperar no Senhor. Nós queremos orar e temos as respostas. Porque o mundo é assim, a sociedade é assim. Só satisfaz aquilo que é imediato. E enquanto ele esperava, recebeu saúde espiritual. Ele perseverou em seguir ao Senhor. Deus o sustentou e o preservou na fé. Ele viveu 45 anos da sua vida esperando o cumprimento da promessa de Deus. Alguém disse com propriedade: a vida é curta demais para que façamos tudo o que queremos, mas é longa o bastante para que façamos tudo o que Deus quer. O que Deus quer? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Sabemos que existe um propósito coletivo para a igreja, mas existe também um propósito individual para cada um de nós. Por isso Deus nos chama de maneiras diferentes, mas Ele tem um propósito para as nossas vidas. Caleb recebeu saúde física para conseguir perseverar esses 45 anos, saúde emocional e saúde espiritual. O tempo passou, mas a saúde e a força de Caleb eram mesmas. A fé e a esperança em Deus são boas companheiras da saúde e do bem.
nós precisamos estar desenvolvendo essa esperança, essa fé. Porque elas também fazem bem para a saúde emocional, para a saúde espiritual e para a saúde física. Foi o que aconteceu na vida de Caleb. Terceira marca. Ele teve fé para encarar novos desafios. Encarar desafios é fácil? Não é fácil. Tem muita gente que coloca no papel os prós e os contras. E muitos desistem. Não vai ser fácil. Então eu quero desistir. Caleb disse a Josué: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu? 3 detalhes importantes. Ele estava idoso, com 85 anos. Aí vem um questionamento. Quantos idosos hoje aceitam os desafios? Geralmente, as pessoas dizem: isso é para gente nova. Eu já fiz a minha parte. Moisés e Caleb desmontam esse argumento. E o que a Bíblia diz? Na velhice ainda darão frutos. É 60, 70, 80, 90. Tem muita lenha para queimar ainda. Basta crer nas promessas de Deus. Tem que fazer como Caleb. Vai, Moisés. Com quantos anos morreu Moisés? Me lembra? 120 anos, né? Quando ele assumiu a liderança para tirar o povo do Egito, quantos anos ele tinha? 80. Era um meninão. A idade pesou? Era gago? Arruma alguém que fala bem. Mas eu vou te arrumar um cajado. E lá foi o Moisés. Viveu mais 40 anos ainda, 120 anos. E tem muita gente com 40 que já está desistindo de tudo. Caleb nos ensina isso, né? Quantos idosos hoje aceitam os desafios de Deus? Abraão foi chamado por Deus quando tinha 90 anos. Era novinho, meninão. E foi pai quando tinha 100 anos. Moisés tinha 80 anos quando foi libertar o povo do Egito. A Bíblia diz que o poder do Espírito velhos sonharão e serão usados por Deus. 2. Ele pede a montanha que o Senhor lhe havia prometido. Ele quer que o Senhor o que Deus lhe prometeu. Não importa se é fácil ou difícil. Os obstáculos da vida, em vez de nos desanimarmos, devem motivar-nos a buscar novas alternativas e assim encontrar o melhor caminho para atingir nossos objetivos e realizar os nossos sonhos. 3, ele venceu os gigantes. Caleb subiu o Monte Hebron e venceu os gigantes, filhos de Anak. O primeiro passo para a vitória é confiar em Deus. O segundo passo é lutar com todas as forças, na dependência de Deus.
Nunca somos velhos demais para obtermos novas vitórias pela fé. Por isso que a Bíblia diz de fé em fé. Nós vamos sendo vitoriosos. Para isso não existe limite de idade. Deus usa todos. Crianças, jovens, adultos, idosos. E a quarta e última marca, ele deixou um legado de fé para os seus descendentes. John Maxwell fala que uma das leis da liderança é a lei do legado. Como você será lembrado? O que você espera que as pessoas digam a seu respeito quando você não estiver mais aqui? Todo sucesso que você tiver vai perder o sentido assim que você se for, a não ser que você passe isso para as futuras gerações. Você não deixar nenhum legado. Tem gente que quer deixar bastante herança para os filhos, mas se esquece do principal, que é o legado da fé. Eu vou ser bem otimista. Daqui a 100 anos, eu acho que ninguém de nós vai estar aqui. Como você será lembrado? Quando as pessoas falarem de você, o que é que vão falar a seu respeito? Você foi alguém que despertou a admiração das pessoas? Ou você foi alguém que não teve nenhuma relevância? Todo sucesso que você tiver vai perder o sentido. A gente não deixa nada, nenhum legado. Caleb deixou para os seus descendentes uma herança. Primeiro, ele deixou uma herança material para sua filha e genro. A herança material é um direito que os filhos têm sobre todas as propriedades que os pais ajuntaram. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Mas do Senhor, a esposa prudente, diz Provérbios 19:14. Essa herança é adquirida naturalmente como uma imposição natural da vida. Segundo, a herança ou o legado da fé. O exemplo de vida com Deus deixado por Caleb para sua família foi mais importante do que terras. A geração mais antiga deve prover para a geração seguinte não apenas o sustento material, mas, acima de tudo, espiritual. Deve deixar exemplo. Os cristãos mais idosos devem ser exemplos de fé e encorajar a geração mais jovem a confiar no Senhor e a segui-lo de todo o coração. Após a morte de Caleb e Josué, os filhos de Israel se desviaram do Senhor. Já não tinham mais ali figura, a imagem daqueles homens de Deus. E concluindo a nossa lição, Caleb é um homem com um espírito diferente. Ele tinha o Espírito de Deus na sua vida e dependia do Senhor em tudo. John III Sobieski, rei da Polônia no século XVII, é lembrado como o homem que salvou a Europa Central dos exércitos invasores turcos em 1683. Com os turcos nas muralhas de Viena, Sobieski comandou um ataque que quebrou o cerco. Seu resgate de Viena é considerado uma das batalhas decisivas na história europeia. Ao anunciar sua grande vitória, o rei parafraseou as palavras famosas de César, dizendo simplesmente: eu vim e vi, Deus venceu. É maravilhoso quando podemos descansar na certeza de que Deus está conosco e vence nossas batalhas.
nas lutas e dificuldades, porque passamos diariamente. Podemos confiar que o Senhor está ao nosso lado e tudo se resolverá. A gente está meditando. Qual era o segredo espiritual da vida? Qual era? Qual era o segredo? Era a sua fé, era a sua perseverança, era a sua confiança em Deus. Você conhece algum crente que aguarda por 45 anos o cumprimento de uma promessa de Deus? Conhece alguém? E 45 anos vem aqui e pede oração por aquilo, aguardando. Nós somos imediatistas. Eu peço, Deus nos responde, eu parto para outra. É assim mais ou menos que a gente faz na nossa vida. A gente não aguarda nas promessas de Deus. A gente desiste com tanta facilidade. Agora, para cada um de nós, isso eu tenho certeza que muitos fizeram. Você herdou a fé de alguém? Edilene, você herdou a fé de quem? Quem? É? Qual o legado de fé que você quer deixar para as próximas gerações? A gente diz, eu herdei dos meus avós, dos meus avós, dos meus pais. Mas os nossos filhos vão poder falar isso? Eu herdei a fé dos meus pais, meus avós, dando continuidade. Que Deus então nos abençoe. E que a vida e esse ministério desse homem de Deus, ele possa nos inspirarmos a sermos fiéis ao Senhor e aguardarmos nas suas. Bem? Então,